Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para nós começarmos então esse novo ciclo nosso de estudos das nossas aulas de história, tudo bem? Terminamos o primeiro bimestre tratando sobre a origem do ser humano, a escala da evolução do ser humano, todas as características que explicam como o homem surgiu e como é que ele habitou o mundo, correto? O período da passagem do período paleolítico, neolítico, idade dos metais, terminando ali no momento em que o homem aprende a viver como sociedade. E a partir do momento que ele aprende a viver sociedade, ele aprende a viver como civilização. E é esse o tema que a gente abre agora esse novo ciclo de estudos em história, as civilizações antigas. A aula de hoje vai ser uma pequena introdução sobre esse novo conteúdo para nós entendermos o que essas primeiras civilizações da nossa história tinham em comum, onde é que eles habitavam, por que habitavam. Tudo bem? Prestando atenção na nossa aula de hoje e ao término do vídeo nós vamos ter as nossas orientações de atividades. Vamos lá! Bom, o controle sobre a natureza. A primeira coisa importante que a gente precisa entender é que o homem, para viver como sociedade, ele tem que aprender a mais ou menos dominar a natureza. Como assim, professor, dominar a natureza? Ele aprende que ele consegue fazer algumas coisas que a própria natureza nos oferece. E o que a nossa natureza nos oferece? Oferece abrigo, oferece água, oferece terra para plantar, oferece o fogo para nos aquecer. Então, todos esses elementos serão muito importantes para nós constituirmos o nosso modo de viver como uma sociedade. Tudo bem? Então, o desenvolvimento da agricultura em si, que é um desses modelos que a natureza nos oferece, da criação de animais e do comércio, esteve intimamente relacionado com o aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis, ou seja, com o aproveitamento das águas. Por isso, então, muitos dos primeiros assentamentos humanos que deram origem às cidades se localizavam às margens dos rios perenes, dos rios. Então, as primeiras civilizações que surgiram na nossa história, eles habitavam ali, eles fixavam-se perto, próximo à margem dos rios. As cheias dos rios inundavam as terras próximas, ou seja, as terras que eles habitavam, fertilizando o solo, e suas águas eram utilizadas para irrigação, para irrigar as plantações e para o próprio consumo próprio, é claro, né? E além disso, o leito dos rios podia servir como via de transporte de pessoas e de mercadorias. Logo, a gente tem vários elementos que vão explicar o porquê das primeiras cidades terem surgido próximas aos rios. Foi por esses motivos. As cidades, ao se expandirem, formaram reinos e impérios, cujos reis e funcionários, nesse caso, tornaram-se os responsáveis por organizar o trabalho de milhares de pessoas para construir obras hidráulicas, como diques e canais de irrigação. Que a gente precisa entender que o homem ele deixa de viver como tribo, ou seja, onde ele vivia apenas com ele e mais 3, 4, 5 pessoas. O homem, a partir deste momento, ele começa a viver com centenas de pessoas, começa a formar as primeiras grandes sociedades, as primeiras grandes civilizações. E aí a gente vai precisar de alguns elementos importantes para a gente constituir umas normas de como viver entre sociedade, tá bom? Então a sobrevivência da comunidade dependia do trabalho coletivo, ou seja, aquela comunidade, aquela sociedade só ia sobreviver graças ao trabalho de todos, né? Coordenado pelo poder central. Então uma pessoa tinha que organizar esse trabalho, esse poder nessa sociedade, pois ele, essa pessoa do poder central, garantiu o controle sobre a natureza, assegurando o abastecimento de água e impedindo que as cheias dos rios arrasassem as cidades. Por que acontecia? Algumas pessoas poderiam construir casas próximas aos rios, e quando o rio enche, né, poderia desabar tudo. Então essas pessoas centrais tinham um pouco de conhecimento e estrutura e organização e administravam um pouco a construção daquela sociedade naqueles lugares, tá bom? Então esses reinos e impérios antigos que se desenvolveram às margens dos rios e realizavam obras hidráulicas para a prática da agricultura são chamadas de civilizações fluviais. Fluvial vem de rio, né? Então águas dos rios. Então são civilizações que habitavam próximos aos rios naquele período. E que civilizações são essas? Aqui no nosso lado, prestando atenção aí no nosso quadro logo embaixo aí, ó. Nós temos o mapa mundi ali destacando o continente africano, o sul da Europa e o Oriente Médio e a Ásia, correto? Então as primeiras grandes civilizações que habitavam essas regiões próximas aos rios, a gente cita que são duas importantes. Essa que está assinalado de laranja é o Egito Antigo, e essa que está assinalado de verde é a Mesopotâmia. O Egito Antigo e a Mesopotâmia são as primeiras regiões a construir como sociedade na nossa história. Mas ao mesmo tempo também tivemos, na coloração amarela, a civilização do Indo e a área de influência, e de roxinho, né, a China antiga e as suas áreas de influência. Essa história asiática a gente não sabe muito bem,
porque é uma história própria deles. E a gente não é muito passível de confirmação de estudos. Na verdade, tem uma área de história que estuda muito a história asiática. Mas como o nosso sentido aqui ocidental, pra gente, né, é a história do Ocidente que vai ser muito importante, por isso que a gente vai se centrar nos estudos do Egito Antigo, da Mesopotâmia e das civilizações que habitaram ali aquela região, que a gente vai ver quais são nas próximas aulas. Beleza? Vamos seguir então. Uma coisa importante, para ser sociedade nós precisamos de uma estrutura de governo própria. É aí que vai nascer então o sentido de Estado, o nascimento do Estado. O que vai ser o Estado? Nas cidades, os chefes ganhavam cada vez mais prestígio. Eles centralizavam as decisões políticas e administrativas e passaram a governar seus palácios, tornando-se reis. A autoridade desses reis, que lhes garantia plenos poderes sobre a população, deu a origem ao que nós chamamos de Estado, com E maiúsculo, tá bom? Para desempenhar então satisfatoriamente suas atribuições, os reis cercaram-se de seus auxiliares. Entre eles encontramos os sacerdotes, que ficavam nos templos e eram responsáveis pela administração dos rituais religiosos, como os sacrifícios e as oferendas aos deuses, os soldados, que impunham as leis e protegiam a cidade de ataques inimigos, os cobradores de impostos, os fiscais do trabalho dos camponeses e os que acompanhavam a execução de obras, entre outros. Essa diferenciação, então, de funções garantiu que algumas pessoas acumulassem mais riqueza e poder do que outras, o que deu origem a uma ideia de hierarquia social. Então, dentro de uma sociedade, dentro de um estado, nós temos uma hierarquia, uma pessoa que manda mais do que a outra, uma pessoa que tem mais poder do que a outra, tá bom? Com o processo, então, de centralização política, as decisões deixaram de ser tomadas pela coletividade. Não era mais a coletividade que determinava o que era melhor para o grupo, e sim a pessoa que chefiava essa coletividade, tá bom? Que é o rei e que hoje no Brasil é o presidente. O Estado assumiu a função de governar as cidades, passando a estabelecer regras e leis e aplicar a justiça. As cidades tornaram-se centros de poder político, locais de onde os governantes coordenavam o trabalho e o funcionamento de toda uma comunidade. Essa ideia de Estado, então, galera, que surge lá na nossa história, lá na Antiguidade, é o mesmo sentido, na verdade, de Estado que nós temos até hoje, 2020. Uma ideia de que uma pessoa guia, lidera, decide o que é melhor para a sociedade, é mais ou menos as ideias estabelecidas para o nosso Estado moderno, o Estado atual, de 2020. Então, essa ideia que nasceu lá na Antiguidade segue-se até os dias atuais. Belezinha? Vamos seguir então. Última coisa que é importante para nós entendermos o surgimento dessas primeiras civilizações, o desenvolvimento da escrita. Por que a escrita vai ser tão importante? Antes da gente começar, vamos debater a gente aqui primeiramente. Por que a escrita é importante? O que a gente faz com a escrita? A gente consegue fazer o dever de casa de história, a gente consegue fazer as provas, a gente consegue deixar um recado para a mãe, a gente consegue pedir alguma coisa para alguém, a gente consegue preencher os documentos. Então a escrita é uma forma de transmitir a informação, correto? De comunicar-se com alguém através da escrita. Daí vai surgir então a importância da escrita. Vai chegar um momento que somente a transmissão oral ela vai atrapalhar um pouco o modo de viver das pessoas. Elas vão precisar registrar o que está acontecendo, como estão vivendo, como estão governando. E daí vem então a importância da escrita. Então, com o crescimento das cidades, né, as cidades elas começam a se aglomerar mais pessoas, formar mais cidades e aumentar o seu tamanho, as relações entre os membros da comunidade, entre pessoas e instituições, tornaram-se assim mais complexas. Diferentemente do que ocorria nas aldeias, nas cidades com mais de 35 mil habitantes, nem todos se conheciam ou praticavam o mesmo tipo de atividade. 35 mil pessoas, galera, então a gente vai ter diversas profissões, diversas atuações, diversas atividades, né? Alguns empreendimentos, como os canais de irrigação, obras que possibilitavam transportar as águas dos rios para as áreas mais distantes das margens, e isso existe até hoje, tá bom? Canal de irrigação até hoje, 2020, tem prefeituras, governos que ainda seguem com essas obras para melhorar assim, o abastecimento de água nas populações, correto? Levavam mais tempo para ser construídas do que o intervalo de uma geração, né? Então levava muito tempo. Então, sob essas novas condições, a transmissão oral deixou de suprir a necessidade dos habitantes das cidades, porque de uma geração para outra, uma mesma obra continuava. E como é que a gente deixava informação para essas pessoas? Tornou-se então mais difícil reter e transmitir as informações e os conhecimentos necessários para manter as cidades funcionando. Por isso, foram criadas maneiras de registrar essas informações e esses conhecimentos. Nasceram assim os primeiros sistemas de escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo.
na região da Mesopotâmia, que é o atual Oriente Médio. O que vai acontecer? 4.000 anos antes de escrita, o homem inventa o sistema de escrita. Tanto é uma revolução tão enorme na história da humanidade que a gente até vai mudar de período na história. A gente abandona a pré-história, né? Aquele conceito que a gente já debateu de pré-história, e começa a Idade Antiga, de certa forma, tá? Então a gente tem aí na imagem de vocês uma tábua de argila, né, dos Sumérios, que era uma das civilizações da Mesopotâmia, né? Vocês podem ver que nessa tábua de argila, mais ou menos, né, nós temos vários desenhozinhos que são desenhados nessa tábua. Desculpa. Esses desenhos, eles eram meio que esculpidos nessa tábua de argila, né? Esse nome de escrita se chama escrita cuneiforme, né? Que foi decifrada somente no século XIX, o que permitiu então conhecer melhor a vida dos povos mesopotâmicos. Então, o que se empreendeu desse sistema de escrita? Que os homens que faziam esses desenhos queriam transmitir alguma informação. Então, é o nosso primeiro sistema de escrita, né? Primeiro sistema de transmissão de informação. Então, o que vai acontecer? No início, a escrita serviu para facilitar a contabilidade, controlar a circulação de produtos e fiscalizar pagamentos. Ou seja, a escrita teve muita importância na economia das primeiras cidades. Os sinais utilizados eram pictogramas que lembravam a forma das coisas que eles representavam. Então, qual é o primeiro sistema de escrita? Desenhar mais ou menos as coisas que você queria transmitir informação. Quero pescar um peixe. Eu vou desenhar na tábua de argila um peixe e um homem pescando esse peixe. Então, eu vou transmitir a informação de que eu quero pescar um peixe, né? Com o tempo, esses símbolos tornaram-se mais simples e passaram a expressar ideias. Com essas figuras tinham forma de cunha, né? Como essas figuras vão ter esse estilo de cunha, né, de escrita de cunha, forma de cunha, esse tipo de escrita ficou conhecido como escrita cuneiforme, tá bom? Cuneiforme. Logo ele passou a ser usado também em textos religiosos, contratos, declarações reais e também poemas. Aprender a escrever e a decifrar esses sinais era a tarefa de especialistas, os chamados escribas. Ou seja, quem escreve é um escriba. Um escriba precisava estudar por muitos anos para aprender a ler e escrever. Lembrando que o domínio da informação vai definir se você tem poder e prestígio ou não na nossa história até o final da Idade Média. Eu diria que até atualmente, 2020. Se você sabe ler e escrever, você está na frente de muita gente na nossa sociedade atual. Como o poder e as palavras, nesse sentido todo, você ganha uma ascensão social muito grande desse motivo, tá bom? E aí, para representar e ilustrar mais ou menos, para a gente brincar um pouquinho, a gente tem a evolução da escrita, que é uma charge de Luiz Fernando Caso que ele fez no ano de 2016. Vamos entender um pouquinho essa charge? Essa primeira charge, nós temos esse homem que nós estamos falando agora, esse homem primitivo, lá da pré-história, né? Que escrevia fazendo os desenhos, símbolos daquilo que ele queria representar. E aí vai vir os egípcios, que a gente vai ver já já. Algumas aulas daqui para frente a gente vai ver o Egito Antigo, que também vão ter um sistema de escrita próprio, que já vai ser uma adaptação e uma melhoria desse sistema que nós tínhamos na Mesopotâmia, tá bom? E nós temos vocês, hoje em dia. Como é que vocês se comunicam? Né? Dessa forma aí no celular, cheio de emojis e tudo mais? Então a escrita, ela quer nos transmitir informação e cada povo, cada sociedade de uma determinada época da história vai ter seu sistema próprio de escrita, assim como são vocês atualmente com os celulares e a tecnologia. Beleza? Então, turma, as primeiras civilizações antigas que surgiram e que a gente vai começar a estudar são os mesopotâmicos e os egípcios, tá bom? Só que a Mesopotâmia e o Egito Antigo a gente vai continuar a estudar na nossa próxima aula. Tudo bem? Só fazendo uma pequena revisão então da aula de hoje, a gente viu quais eram os elementos necessários para as primeiras civilizações serem nascidas. A gente viu que eles habitavam regiões próximas aos rios, né? E por que a água era tão importante para essas civilizações. E depois a gente viu dois conceitos importantes dessas primeiras civilizações. O conceito de Estado e o conceito da escrita. Beleza? Dito isso, tendo isso em mente, a gente vai continuar na próxima aula tratando dessas primeiras duas grandes civilizações da nossa história. Os mesopotâmicos e os egípcios. Belezinha? Turma, muito obrigado pela atenção na aula de hoje. Peço que se atentem que na próxima aula nós vamos estudar a Mesopotâmia e o Egito Antigo, tá bom? Se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu estarei lá disponível
para sanar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Não deixem, galera, para tirar dúvida somente quando chegar as próximas avaliações, tá bom? Tirem, assim, no momento que assistiu a aula, não entendeu alguma coisa, pô, vou lá e mando uma mensagem, eu mando um áudio pro professor e eu explico para vocês, eu tiro essa dúvida, belezinha? Abração, turma, fiquem com Deus e até a próxima!